Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 5 de janeiro de 2026, segunda-feira, depois da Epifania do Senhor, continuamos neste tempo litúrgico de Natal, celebrando a proximidade de Deus com a humanidade, celebrando o amor do Senhor que nos alcança. Escutemos o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 4, versículo do 12 ao 17, do 23 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos vivendo a alegria do Natal, este tempo litúrgico que tanto nos alegra ao reconhecermos quanto somos filhos e filhas amados de Deus. Quanto grande é o amor de Deus para com cada um de nós. E hoje o Evangelho vai começar a nos narrar a vida pública de Jesus, o ministério de Jesus por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, apresentando o reino de Deus, o reino dos céus. Tenhamos consciência que o próprio reino dos céus é Jesus. Ele que anunciava, ele que se manifestava a todos, né? Nós vamos ver depois como alguns acolhiam, né, este reino de Deus e viviam uma verdadeira conversão. Por outro lado, nós vamos conhecer também aqueles que rejeitaram a luz do céu, aqueles que não acolheram o reino a eles apresentado. Portanto, nós vamos ver aqui a detenção, né, a prisão de João Batista. Assim, Jesus agora começa a sua missão. Jesus inicia aquilo que João Batista tinha apontado, a verdadeira manifestação do reino dos céus. Ele, o Cordeiro de Deus, apresentado por João, a verdadeira luz que poderia apagar as trevas, aquela luz que nos foi anunciada também, né, na noite de Natal. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nos narra o Evangelho que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Hoje, nós somos também esse povo. Nós somos também aqueles e aquelas que nos deixamos alcançar pela luz de Cristo. Jesus apresentava o reino dos céus, mas antes ele pedia a conversão. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso desejo é chegar ao céu. O nosso desejo é poder ressuscitar ao final dos tempos. Mas para isso, nós precisamos converter nosso coração a Deus. Não podemos, pretender deixar para depois, para amanhã, aquilo que Jesus está nos pedindo hoje. É hoje o momento, o tempo da conversão. Nós sabemos que a fé é uma graça que nós recebemos de Deus. Por isso, que nós possamos abrir nosso coração com alegria ao Senhor, que quer continuar cuidando das nossas enfermidades, dos nossos tormentos, das nossas necessidades. Jesus continua tendo o poder da cura, da libertação, mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar que Ele, o verdadeiro caminho da salvação. Por isso, nós somos também chamados a formar parte deste reinado de Deus. Nós somos chamados a formar parte da grande família cristã. É a nossa alegria quando vemos, participamos, presenciamos o sacramento do batismo.
quando uma criança, um adolescente, um adulto é recebido na nossa comunidade cristã. É alegria no céu e a alegria também na nossa comunidade, porque a nossa família cresce e cresce para a glória de Deus. É a família que nós acolhemos como verdadeiros participantes do reinado dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós rezarmos também o Santo Terço, nos mistérios luminosos especificamente, nós temos no terceiro mistério o anúncio do reino dos céus por Jesus Cristo e o convite à conversão. Vamos dizer ao mundo, que começa por casa, que começa pela família. Vamos gritar, vamos anunciar que o reino de Deus está entre nós, que nós formamos parte desse reinado. É Jesus que nos convida, é Jesus que nos conduz. Por isso, a fama de Jesus espalhou-se por toda a Galileia, né? Por toda a Judeia. A fama de Jesus vinha, né, trazendo também muitos seguidores. Hoje, nós não seguimos um agitador político. Hoje, nós não seguimos um rei que pode passar, transitório. Hoje, nós seguimos o verdadeiro Salvador. Aquele que é capaz de perdoar nossos pecados e que nos redimiu na cruz, que nos salvou na cruz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, deixemos-nos alcançar pela graça de Jesus, que neste dia não somente nos cura, não somente nos conduz, mas também nos alcança com a sua presença, para que um dia também possamos gozar da presença plena e eterna no céu, junto a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.